Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Com muita alegria que nós aqui nos encontramos para que possamos realizar os próximos 40, 45 minutos, 50 minutos, de reflexão, aproveitando esses minutos que o Pai Celestial nos concede. Agradecemos juntos a Ele, agradecemos a Jesus e toda a equipe espiritual que aqui se encontra, rogando a eles as bênçãos para cada um de nós. Agradecemos também aos amigos aí encarnados, dessa casa de Dom Pedro II, pelo convite, pela oportunidade de estudarmos juntos. Nós estamos trazendo o tema, o ponto de vista. Um assunto extraordinariamente belo, de que Kardec trata no capítulo 2º do Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse capítulo, Allan Kardec ele vai falar para nós sobre a vida futura, vai falar sobre a realeza de Jesus, vai falar sobre o ponto de vista. E no item seguinte, no item 6, então vai entrar com as instruções dos espíritos, onde ali nós temos apenas um espírito se manifestando em nome da pleiade de espíritos consoladores, os emissários de Jesus, que é uma rainha de França. E a nossa proposta é a gente fazer pequenos recortes de cada um desses itens para que a gente possa ir formando o ponto de vista. Porque, na verdade, o ponto de vista vai ser a conclusão dos assuntos que nós vamos conversar a partir desse instante. Conversar, recordar, aprender, meditar, e buscar sentir para que possamos vivenciar Jesus. Esse é o grande desafio, nosso e de toda a humanidade. Pois bem, mas antes de nós avançarmos nas dissertações de Allan Kardec, nós vamos ler a passagem evangélica, que afinal ele começou o capítulo 2, do Evangelho segundo o Espiritismo, citando a passagem evangélica relatada pelo evangelista João, lá no capítulo 18, no versículo 36, 33, 36 e 37, onde Jesus vai citar assim: o meu reino não é deste mundo. E o evangelista assim registrou: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: és, pois, rei? Jesus lhe respondeu: tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Isso está relatado, como dissemos, no Evangelho de João, no capítulo 18. E Allan Kardec começa a falar, então, para nós, fazer dissertações, fazer observações, e nós fizemos alguns recortes, das informações luminosas do codificador. Quando ele fala assim, sobre a vida futura, que Jesus se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias. É tão importante essa primeira citação de Allan Kardec, de que Jesus se refere à vida futura, pelo próprio título da mensagem de Jesus, que meu reino não é deste mundo. Se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que em seus 4 primeiros capítulos, para a gente não se alongar, os Espíritos tiveram a habilidade de colocar ali no primeiro capítulo, Jesus falando: eu não vim destruir a lei. Então, Jesus veio atualizar a lei, que já existia, e trazendo a lei de amor. Então, a citação de Jesus. O segundo capítulo que eles colocam ali é este: o meu reino não é deste mundo. Esse que nós estamos conversando. No terceiro capítulo, só para a gente ver a sequência da mensagem, o terceiro capítulo eles colocaram lá: há muitas moradas na casa de meu pai.
E no 4º capítulo, em sequência, né, eles colocam lá, quando Jesus citou, ninguém irá ao reino de Deus ou dos céus, se não nascer de novo. A gente vê, o meu reino não é deste mundo, há muitas moradas, não é? Eu não vim destruir a lei no primeiro, e ninguém irá ao reino dos céus. Então, Kardec, ele enfatiza isso, de que Jesus apresenta em todas as circunstâncias para a humanidade, né, a importância do reino espiritual, né, ou a importância da vida espiritual. Numa segunda citação de Allan Kardec, ele vai dizer assim, que a meta da humanidade, que deverá constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Este dogma, portanto, pode ser tido como eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente dessa obra. Então, essa questão do reino não ser daqui, né, o meu reino não é deste mundo, constitui, né, nos diz Kardec, o eixo do ensino do Cristo. Porque Jesus vem mostrando-nos a importância da vida espiritual, né, da imortalidade da alma, né, da busca da perfeição, que nós vamos aprofundar um pouquinho mais à frente. E dentro desse viés de raciocínio, né, de Kardec nos leva, ele faz uma citação de que os judeus acreditavam nos anjos. Importante isso. Os judeus acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, supremacia das nações, vitória sobre os inimigos, etc. Porque a lei antiga, ela levava-os a esse raciocínio. Né? Era o Deus guerreiro, o Deus, né, que permitia a vingança dos inimigos e tudo mais. Daí Jesus vem trazer a lei do amor, né, chegando, dizendo que não tinha vindo destruir a lei, mas sim atualizá-la. Né? Quando ele vai citar, né, amai aos vossos inimigos. Né? Então, houve realmente aquele assustar dos judeus, porque não aceitavam, tão arraigados que eram na lei divina. E eles viam os anjos como seres privilegiados da criação, como as outras pessoas fossem criados para o sofrimento. Então, uns privilegiados, outros não privilegiados. É muito interessante a gente parar e refletir um bocadinho nessa direção, porque se nós formos ao Livro dos Espíritos, questão 129 e 130, nós vamos ver que os Espíritos ali trataram com Allan Kardec, quando Allan Kardec pergunta para eles se os anjos hão percorrido, ou haviam percorrido, né, todos os degraus da evolução. É a pergunta de Allan Kardec, perguntou para nós, né, porque ele já sabia, mas era a forma que ele tinha de passar a mensagem para nós. E os Espíritos, então, os instrutores vão dizer assim, que todos percorreram todos os degraus da evolução. Né? Todos os anjos. Vão dizer assim, que uns chegaram ao estado angelical mais rápido, porque aceitaram mais rápido suas missões, né? A vontade de Deus. Outros demoraram um bocadinho, mas também o fizeram. Mas Allan Kardec, né, aprofundando, porque ele tecia as perguntas sobre as respostas dos espíritos, ele vai perguntar assim, mas as religiões dizem que Deus criou seres em estados angelicais. Eu fiquei pensando assim, né, quando Allan Kardec cita aqui dos judeus, as religiões, até hoje muitas religiões ainda enxergam dessa forma. Né? Por isso que a doutrina espírita, quando ela chega, né, a felicidade que nós temos de estar raciocinando, refletindo o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, porque o espiritismo chega e tira o véu da letra. Nós começamos a extrair da letra o espírito. Daí Kardec dizer, também nesse mesmo capítulo, né, de que a doutrina é a chave com a qual a compreensão se torna muito mais fácil. Né? Emmanuel vai dizer, André Luiz também, no livro Opinião Espírita, que o espiritismo, Jesus aporta, Kardec é a chave. Porque o espiritismo, ele dá a explicação, nos leva ao raciocínio para a gente entender melhor
a mensagem de Deus vivenciada por Jesus. Então, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos, dizendo que as religiões dizem que Deus criou seres em estados angelicais, os instrutores vão dizer para ele, é porque quando as religiões surgiram, o universo já existia há bilhões de anos. É muito lindo, né? Porque aí vai mostrar se as religiões chegaram, viram seres em estados angelicais, entenderam que Deus teria criado espíritos privilegiados. Mas não é bem assim, Deus criou todos simples e ignorantes, com a possibilidade, né, com a determinação, na verdade, de todos nós teremos que chegar ao estado angelical. Haja vista que Jesus, né, há 4 bilhões e meio de anos atrás, né, Jesus já era divindade. Jesus já pertencia àquela comunidade de espíritos puros que recebe as ordens diretamente de Deus, segundo Emmanuel nos informa no livro A Caminho da Luz. Emmanuel vai dizer aquela comunidade de espíritos puros, da qual Jesus é um dos membros. Então, há 4 bilhões e meio, Jesus já estava em estado angelical, né, de tal forma que estrelas ou mundos onde Jesus tenha estagiado ou passado por ele já se desfizeram, se descondensaram, e outros surgiram. E Jesus galgou os degraus da evolução infinita. Então, o mestre, né, nessa época, já era divindade, foi o encarregado pela divindade, pela comunidade de espíritos puros, de criar o nosso sistema solar, né, o nosso orbe terrestre, conforme o planejamento da divindade. Então, é muito interessante a gente perceber isso, né, de que os judeus assim viam, mas hoje a doutrina espírita nos traz um esclarecimento total a respeito de toda essa situação de que nós somos criados simples e ignorantes, né, com a possibilidade, né, ou a determinação de, ao longo dos milênios, chegarmos ao estado angelical, né? Kardec vai tratar também sobre a realeza de Jesus, quando ele fala que a realeza terrestre, ela acaba com a vida, enquanto a realeza moral prolonga ao infinito, governa, sobretudo, após a morte. Então, essa realeza terrestre, a gente sabe que ela não vai nem até o túmulo, né? Ela acaba com a vida física, né? A vida, nós vamos ver mais à frente, né, de uma forma belíssima, né, de que a vida, ela prossegue além do túmulo, né? O espírito é imortal. Então, essa realeza terrestre, né, ela é um mecanismo divino de aprimoramento para aqueles que a têm, né? Agora, a realeza moral, aqueles que conquistam a moral elevada, a levam para o infinito, né? Porque o espírito jamais perde as suas conquistas morais, né? As conquistas de conhecimento, da inteligência, da moral, jamais perde, né? Jamais alguém as arrebata, né? Nós vamos também falar um bocadinho mais à frente, né? Pois bem, então, se nós começarmos a analisar sobre esse aspecto, né, que é fundamental, muito importante, né, a gente vai ver que, ampliando esse leque de raciocínio, no Livro dos Espíritos, lá na folha de rosto do Livro dos Espíritos, ali, os Espíritos colocaram, sob a codificação de Allan Kardec, os princípios básicos da doutrina espírita. Então, às vezes, a gente se depara com um banner, um folhetinho, ou um folder, enfim, alguns princípios, tipo assim, 10 princípios, 20 princípios, não tem problema, né? Porque os princípios que estão ali na folha de rosto do Livro dos Espíritos, eles são condensados. E, às vezes, quem utiliza aquele folder, o banner, desmembra aquilo de tal forma a facilitar para as pessoas enxergarem e entenderem, não é? Mas nós gostaríamos apenas de falar os princípios condensados, sintetizados, que estão na folha de rosto do Livro dos Espíritos. Porque ali vai dizer assim, a imortalidade da alma. Imortalidade da alma. Então, as conquistas que nós fazemos, né, de conhecimento, inteligência, moral, acima de tudo, ela se torna um patrimônio para os nossos corações, né? E a gente jamais vai perdê-la,
porque a alma é imortal. Através das encarnações sucessivas, nós vamos, então, amealhando um pouco mais desse tesouro do aprimoramento moral, né? Vamos colocar também ali a natureza dos espíritos e suas relações com os homens. É mediunidade, né? Sabemos que nós estamos juntos, encarnados e desencarnados, né? Um conjunto de mentes, onde Emmanuel vai dizer lá no livro Caminho, Verdade e Vida, né? No início, o famoso ROM, né? Raios, ondas e mentes, raio, ondas e mentes, porque tudo junto, e nós estamos constantemente em sintonia, uma faixa vibratória ou outra. É a mediunidade, né? Aquela faculdade de intercambiar com o mundo espiritual. E é tão importante, né, esses itens, que se nós formos lá no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar na segunda parte do Livro dos Espíritos. Os Espíritos colocaram lá em torno de 536 perguntas e respostas, codificadas por Allan Kardec sobre o mundo espírita, que vai falar da natureza dos espíritos e suas relações com os homens. O mundo espírita. São muitas questões, né? Vale a pena a gente olhar. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, eles vão trabalhar as leis morais, né? As 10 leis morais, né? E embasando com as leis naturais e fechando com a perfeição moral, né? Entre essas duas, tem 10 leis morais ali. Lei de igualdade, lei da destruição, lei da sociedade, lei de trabalho, para a gente estudar e conhecer e vivenciar. Ali eles vão colocar em torno de 305 questões sobre as leis morais. A gente vê a importância disso na vida do espírito imortal. São muitas questões, muitas respostas, muito comentário de Allan Kardec que nos enriquece o coração e nos facilita conhecer para vivenciar. Vamos falar ainda da vida presente, da vida futura e por vir da humanidade. Os princípios. Então, nós vamos saber o que estamos fazendo aqui, de onde a gente veio e para onde iremos. Olha que maravilha. Então, está ali no Livro dos Espíritos. Então, onde Allan Kardec vai dizer para nós, né? Em seguida, ele pergunta, aí ele vai perguntar aos Espíritos do Senhor, na questão 132, também no Livro dos Espíritos, qual que é o objetivo da encarnação? Os instrutores vão dizer, chegar à perfeição. Primeiro quesito. Então, voltamos lá, né, na realeza de Jesus, na vida futura, chegar à perfeição, nessa luta para o aprimoramento de cada um de nós. Mas os Espíritos ainda colocam uma segunda situação. Primeiro, a importância da encarnação. Chegar à perfeição. Segundo, para alcançar essa perfeição, é necessário sofrer todas as vicissitudes da vida corporal. Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. E nós, através dessas vicissitudes, desses desafios, é que nós vamos nos aprimorando. É como o aço, né? Que necessita do calor para que o aço seja moldado, né? O ouro necessita de um calor quase a 2.000 graus naquele cadinho para que ele seja moldado. E nós precisamos da convivência social, começando pelo nosso lar, né? Aquele cadinho purificador, onde os corações em alta temperatura de relacionamento vão se aprimorando e se iluminando, né? Através da ajuda mútua e do esforço individual. Mas uma terceira situação, os Espíritos colocam do objetivo da encarnação, suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Olha que importante. Nós acabamos de dizer, né? No lar, se ajudando mutuamente, se aprimorando, nós vamos ajudando a obra da criação. Porque a parte que ele toca, a primeira parte que me toca é o meu aprimoramento. Porque no universo estamos todos juntos, não existe nada separado. Todos juntos. Então, um depende do outro, automaticamente. Então, nessa obra da criação, se eu me levanto, todo o universo levanta comigo. Se eu caio, o universo cai comigo. Tomba comigo, né? Os mentores falam, os instrutores falam até de uma forma belíssima, né? Se um cai, o universo tomba. Se um levanta, o universo se ergue. Né? Assim que eles colocam.
né? Porque nós estamos todos juntos. Daí aquela beleza daquele ditado oriental: não se pode tocar numa flor sem incomodar uma estrela. Porque é uma unidade divina de que nós vamos falar já aqui numa citação do Paulo Apóstolo. Unidade divina. Deus, o Criador de tudo e de todos. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Né? O resto, tudo está interligado e ligados com Deus. Todos estamos na energia de Deus. Mergulhados na energia divina. Né? Os Espíritos ainda dizem nessa questão 132, objetivo da encarnação. Para executá-la, quer dizer, essa parte que nos cabe à obra da criação, para executá-la é que em cada mundo toma o Espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. Então o Espírito, em cada mundo que ele esteja, a parte que ele cabe da obra da criação continua, não acaba, não é só aqui na Terra, não. Né? Porque à medida que o Espírito, a evolução ela é infinita. Por isso que nós temos como objetivo final, né? Jesus fala lá no Evangelho, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Não que a gente vá ser perfeito como o Pai, porque a perfeição absoluta, tudo que é absoluto é só Deus. Né? Bondade, misericórdia, piedade, né? O amor absoluto, bondade, caridade é Deus. Né? Mas o nosso desafio, e nós teremos que chegar à perfeição relativa, tal como Jesus, tal como os Espíritos puros, onde nós poderemos dizer, eu e o Pai somos como Jesus diz. Né? Então, como essa evolução ela é infinita, essa perfeição relativa, né? Nós teremos que chegar lá. Por consequência, em cada estágio que o espírito estiver de evolução, ele terá uma parte a colaborar com a criação. Ele terá uma parte que ele toca a obra da criação. A começar pelo seu aprimoramento um pouco mais. Aprimoramento um pouco mais, que é infinito. Né? Evolução é infinita. E eles concluem essa fala sobre essa questão aqui, quando ele fala assim, eles falam, é assim que, concorrendo para a obra geral, o espírito, ele próprio, se adianta. Que maravilha. Nós acabamos de dizer, no lar, na colaboração com um, com o outro, colaborando no trabalho, nas ruas, na comunidade, nos ônibus, no trânsito, educador, trânsito, né? Então, eu concorro para a obra geral, né? À medida que eu me esforço, que eu procuro exercitar as virtudes, a exemplo da paciência, a tolerância, né? A caridade, o amor, a próxima, piedade, compaixão e tal, eu vou me adiantando. Ajudo o outro e ajudo, porque a vida é assim, né? Eu recebo da vida aquilo que eu dou à vida, né? Está ali na prece atribuída a Francisco de Assis, que todos conhecem, né? Dando que se recebe, perdoando que se é perdoado e tudo mais. Então, vou dando a vida e vou recebendo da vida, né? Quanto mais amor eu dou, mais amor eu recebo. Como a lei é de justiça, né? Se eu acabar doando ódio, né? Mágoa, imperfeição, eu vou receber a mesma coisa, né? Mas é importante a gente perceber que a doação do amor, a doação da caridade, a doação da piedade, da compaixão, né? Eu vou cada vez me aprimorando mais, né? Pois bem, então, no item 5 desse mesmo capítulo, aí sim, Allan Kardec vai falar do ponto de vista. Olha que maravilha, vai falar do ponto de vista. E ele começa dizendo assim, então nós falamos dos 3 itens que ele diz, vida futura, a realeza de Jesus e agora o ponto de vista. Aí ele vai dizer assim, começa dizendo assim para nós, olha o recorte que nós fizemos. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Que maravilha, né? Poderíamos parar por aqui. Porque, sob a forma, diz Allan Kardec, a ideia clara que nós tenhamos da vida futura
que nós falamos já bastante agora, né, muda completamente o ponto de vista da criatura. Porque ao longo dos milênios, dos séculos, nós participamos de muitos credos religiosos e, de repente, até nessa encarnação mesmo, e nós não tivemos a oportunidade de conhecer essa realidade da vida futura. Então é preciso que a gente forme isso, interiorize isso, a gente adquira uma convicção dessa realidade. Porque basta a gente olhar a natureza, basta a gente olhar em torno de nós, as desigualdades sociais, né? O que nós estamos colhendo hoje, de ter sacrificado a natureza, não respeitado as leis divinas, que não tem como a gente não perceber essa realidade da vida futura. Então, quando nós percebemos essa realidade e a ideia se torna clara em nosso coração, então o ponto de vista muda completamente. Porque há toda uma necessidade de reunir valores. Daí Jesus ter dito, né? Não junteis tesouro na terra, mas sim no céu. Porque lá as traças não corroem, né? Os ladrões não roubam. Lembra que Jesus fala assim? Por isso que Jesus trouxe tudo para nós. Ele trouxe tudo. Né? Então, à medida que nós percebemos isso, né, dá aquele insight, a gente percebe que a doutrina espírita chegou na nossa vida, ou melhor, nós chegamos à doutrina espírita, porque a doutrina espírita é o Evangelho de Jesus. Quem se afastou do Evangelho de Jesus, ou quem se afastou da doutrina espírita, que é o Evangelho de Jesus redivivo, fomos nós. Né? Então, quando nós retornamos para a doutrina espírita, às vezes depois de muito sofrimento, de muitas situações complicadas, né? Então nós vamos percebendo que a doutrina espírita abre as janelas, os pórticos, tira os véus, tira as cortinas, e nós começamos a perceber a realidade da vida presente, da vida futura, e percebemos então o porvir da humanidade, o que será. Porque o porvir da humanidade será certamente a unidade divina para a qual todos nós gravitamos. Então é muito bonito quando a gente começa a refletir nessas citações de Allan Kardec do ponto de vista, porque é fundamental esse ponto de vista. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, vai dizer ainda Kardec, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. Bonito, né? Mas não só bonito, mas é profundo. E mais do que isso, toca o nosso coração. Já não é mais, a doutrina espírita já não é mais aquilo que agrada aos olhos, mas é aquilo que toca o coração. Que agradava os olhos, os sentidos. Foi no início da chegada da doutrina espírita, que foi uma forma de chamar a atenção das criaturas. Mas logo que as informações para o coração foram chegando, o que agradava aos olhos ou tocava aos olhos foram se esvaindo, foram reduzindo, numa situação inversamente proporcional. Diminuía um, aumentava o outro. Então, é essa a situação, porque aí permite uma ampliação do ponto de vista que é a realidade das nossas vidas. Seguindo para um planeta, para mundos mais ditosos, para mundos mais felizes, nascendo e renascendo, como Jesus disse, está lá no capítulo 4, citamos no início, do Evangelho segundo o Espiritismo. Só vai ao reino dos céus, quem só poderá ir ao reino dos céus quem nascer de novo. Né? Ou não poderá ir ao reino dos céus se não nascer de novo. Então Jesus coloca toda essa situação, né? O ir e vir, né, sem cessar. Nós vamos progredindo sem cessar, nós vamos amealhando recursos necessários à nossa iluminação. A morte, diz Allan Kardec, nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Nós sabemos que bem-aventurança é felicidade, né? Bem-aventurado é o feliz, entrando numa mansão de felicidade e de paz.
né? Então, a gente deixa de assustar-se, que a morte não se torna mais uma aterradora, né? E é uma porta que se abre, né, para a bem-aventurança e a paz. Muito bonito, né? Muito interessante. E nisso nos faz lembrar, porque, meus amigos, meus irmãos, nós, no degrau de evolução que nós estamos, com as dificuldades ainda para caminhar, né? A gente corre um risco muito grande da gente achar belíssimas mensagens, porque a mensagem ela tem todo um colorido lírico, né? Algo assim maravilhoso, que a gente fica inebriado, né? A gente fica deslumbrado quando começa a ler um trecho desse. A gente medita numa linha e a gente se emociona, porque toca o coração, né? E realmente é muito bonito. Mas a gente tem que tomar cuidado para que a gente não se perca nesse colorido e nesse lirismo, né, que é a letra, mas sim que a gente busque o espírito da letra, entender o que está sendo passado para nós e façamos como diz Alcione no livro Renúncia. Alcione, ela fala do Evangelho de Jesus, e a doutrina espírita é o Evangelho de Jesus. Né? Então, ela diz assim que o Evangelho de Jesus tem que ser conhecido, meditado, sentido e vivido. Então, quando nós mergulhamos no espírito da letra, é muito importante que a gente não só medite, conheça e medite, mas que a gente sinta no coração. Para que, sentindo, a gente comece a colocar em prática. Porque senão nós estudamos, e eu estou falando com muita vontade, né? Porque a gente fala para nós, principalmente, o primeiro necessitado é quem está falando, né? Então eu fico assim, muita vontade. Eu falo porque senão a gente estuda, reflete e dentro do lar fazemos tudo diferente. No trabalho fazemos tudo diferente, nas ruas fazemos tudo diferente. Né? Não, é preciso a gente meditar, sim, né, sentir no coração e colocar, se esforçar, né, para colocar em prática. Daí que Allan Kardec dizia no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o verdadeiro espírita é conhecido pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para domar as más inclinações. Então, é o esforço que tem que ser constante, de que os espíritos dizem que quantos de nós fazemos tão pouco esforços? Lá na questão 909 do Livro dos Espíritos. Quanto de vós fazeis tão pouco esforços? Tem que ter vontade e coragem, né? Isso é desafiador, seguir Jesus. E ele não enganou ninguém, porque ele disse, quem quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então, é preciso ter coragem. E mais à frente, né, como ele é o consolador, o grande consolador, né, de toda a humanidade, ele vai diria assim, né, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ao mesmo tempo que ele fala que temos que tomar a cruz e segui-lo, ele fala que tem de confiança, tem de fé, porque é possível vencer. Né? Então, é preciso a gente estar atento, muito atento, né, a essas colocações dos Espíritos, ter os olhos de ver, né, e o ouvido de ouvir. Diz ainda Allan Kardec, pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. E aí se complica. Não é? Sem verificar a vida futura. Porque chega um momento em que nós não temos nada na bagagem para levar. Colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea, no lugar mesmo em que ele aí se encontra, vastas proporções assume todo o que o rodeia. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Em razão inversa. Um problema, e é uma importância que só nos causa sofrimento. Estamos sempre preocupados em ter mais, em alguém tirar, né, sem falar na questão da herança depois do óbito. Né? Vamos nem entrar nesse campo. Né? Deus nos condena, diz Allan Kardec, a gozos terrenos. Os gozos, Deus não condena os gozos terrenos. Condena, sim, o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Contra tais abusos é que se premunem os que a si próprios aplicam essas palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Então, aquilo que nós trazemos é para o nosso deleite, é para o nosso uso, nosso usufruto. Né?
Deus não condena, logicamente ele é que dá, tudo é dele, vem dele, tudo retorna. Mas ele condena, sim, a forma de usar, os abusos que são feitos, né? Porque o resto é para o nosso uso realmente, né? E não e é exatamente por isso que o Espírito Pascal, lá no capítulo 16, né, no item 9 do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele deu uma comunicação lá em Genebra, no ano de 1860, quando ele falou sobre a verdadeira propriedade. E ele faz duas citações, faz várias, né? Eu anotei aqui duas citações quando ele fala assim, que o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Então, aquilo que eu posso levar além do túmulo, então, é uma propriedade do espírito. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Encontra ao chegar e deixa ao partir, aí sim, nesse período entre berço e túmulo, é para o seu gozo, para a sua utilização. Mas o benfeitor, né, nos alertando, nos ajudando, ele mesmo faz uma pergunta, mas se é assim, aí as palavras são minhas, mas a dele entra aqui, quando ele fala assim, o que é então que ele possui? O que é que o homem então possui? Aí ele mesmo responde para nós. Ele fala assim, tudo o que é de uso da alma. A inteligência, o conhecimento, as qualidades morais. Isso o que ele traz e leva consigo. O que ninguém lhe pode arrebatar. O que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. O conhecimento, os valores morais ou qualidades morais, a inteligência. Isso ninguém lhes pode arrebatar. Isso é um patrimônio nosso, do Espírito, e que nós vamos levar para a imortalidade. Aí ele fecha. Olha o que ele fala. Depende, então, dele ser mais rico ao partir do que ao chegar. Bonito, né? Então, se a gente começa a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, não para mais. Porque vai enriquecendo o nosso coração. É como nós, espíritos peregrinos da evolução, aí, com o coração ressecado de sede, vamos recebendo a água da vida, vamos mitigando a sede. E de repente a gente percebe, nós somos renovados. Porque Jesus é assim. Ele já disse à mulher samaritana, quem beber dessa água que eu lhe der, jamais terá sede. Né? Se referindo, evidentemente, à água da vida, né? Que são as leis divinas, trazidas por ele, vivenciadas em intensidade por ele. Né? Mas aí, Allan Kardec, concluindo os nossos recortes aqui, do ponto de vista, depende do ponto de vista, ele caminha para a instrução dos espíritos. E ali ele traz uma comunicação de uma benfeitora espiritual, a rainha de França, lá em Harvard, no ano de 1863, um ano antes da edição do Evangelho segundo o Espiritismo, mais ou menos um ano, né? Esse espírito dá uma comunicação lá, e eu coloquei aqui para a gente ler e realmente refletir. Porque ele dá o título lá, Instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. E ali, essa irmã vai dizer assim, quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra, se eu não os compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada. Absolutamente nada. E como para que tornar mais terrível a lição, ela, a minha realeza, né? Ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus.
Que desilusão! Que humilhação! Quando, em vez de ser recebida aqui como soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava, por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes. Quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurar-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem, eles, de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que eles aproveitam na morada celeste, os únicos que eles podem facultar acesso a esta. Compadecei-vos os que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais, ou não os esqueçais. Uma rainha de França, em Havre, 1863. E a gente completa quando anotamos que o Espiritismo mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser. Todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Faculta, assim, uma base e uma razão de ser a fraternidade universal. Conjuga todos os seres do mundo e de todos os mundos. No início da nossa fala, nós citamos de que nós estamos todos juntos. Não tem como eu ser feliz se alguém ficou chorando lá atrás. Não tem como nós galgarmos o reino dos céus, não tem como nós galgarmos aquele mundo, o reino de Deus que está dentro de cada um de nós, construir esse reino dentro de cada um de nós, porque construindo dentro de nós, ele vai se exteriorizar, e todos se exteriorizando, construiremos o reino de Deus na terra. Então não tem como eu construir o reino de Deus dentro de mim, ou o outro dentro do outro, se nós dificultamos a caminhada de um terceiro. Esse é o grande convite para a humanidade hoje. Paulo Apóstolo, quando ele faz uma citação belíssima, na questão 1009 do Livro dos Espíritos, ele vai dizer assim, que gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para se atingir esse fim, vai dizer Paulo Apóstolo, 3 coisas são necessárias: justiça, amor e a ciência. O conhecimento, né? Justiça, amor e o conhecimento. Unidade divina. Porque nós estamos juntos e precisamos ter convicção de que nós somos uma família universal. Nós não somos a família A, B, C e D.
Como nós não somos o indivíduo A, B, C e D. Nós somos vários indivíduos pontas de uma mesma estrela. Estrelas ofuscadas pelos nossos erros, pelos nossos equívocos ao longo dos milênios, mas que certamente irá brilhar pelas bênçãos de Deus e pelo esforço de cada um de nós. Então, essa unidade divina que nós estamos todos fadados a integrar, graças a Deus, né? Nós temos que ir construindo aos poucos. Isso é uma construção dia a dia, dia após dia, mas com esforço individual. Então, hoje nós temos um convite, um grande convite, né? Sob as bênçãos de Deus, de formarmos esse reino de Deus na terra, ajudando-nos mutuamente, deixando que floresça a fraternidade, a solidariedade entre os povos, entre as nações. Não existe maior ou menor. Todos somos filhos de Deus. Não existe diferença de classes sociais. Não existe diferença de status quo. Não existe. Somos todos filhos de Deus. Hoje nós estamos vendo que o túmulo nivela todos nós. E que melhor para todos nós se nos nivelarmos pelo amor de Deus. Esse é o grande desafio, a construção do amor em nosso coração, a construção do amor no coração do nosso irmão. É por isso que a rainha de França, ela disse aqui, e é muito importante, eu gostaria até de repetir para a gente encerrar nossa fala, quando ela diz assim: para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta aqui o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Esse é o grande desafio hoje, meus irmãos. Se nós não podemos fazer pessoalmente, façamos com oração. É o traço de união entre Deus e os homens. Falou aqui a rainha de França também. Traço de união, a prece, a oração. Oremos por aqueles que sofrem pelos que fazem sofrer. Oremos por aqueles que são ajudados e aqueles que ajudam. Oremos por aqueles que são governados e pelos que governam. Roguemos a Deus as bênçãos para todas as criaturas do universo, para todos nós que buscamos o caminho da perfeição e da felicidade. Oremos por aqueles que nesse momento não conhecem a mensagem de Jesus. Oremos por aqueles que conhecem, acima de tudo, já disseram Eurípides Barçanufo, conhecem, mas não praticam, dizia Jesus a Eurípides. Oremos por aqueles que necessitam, para que tenham aclarado o caminho, para que nós possamos juntos, gravitando para essa unidade divina, tornarmos a nossa sociedade mais fraterna e muito mais feliz. Agradeço a atenção de vocês, rogamos a Deus que nos abençoe, agora e sempre. Muita paz.